Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Pessoal, o Vasco hoje anunciou mais um reforço contratado para a temporada. Vamos falar da chegada do Lucas Oliveira. Vamos falar também da proposta que o Vasco fez para um jogador para ele chegar no meio do ano. Também conquistar as negociações por um atacante. Tivemos aí novidades quanto ao nome do atacante uruguaio Brian Rodrigues. Será que pode existir alguma possibilidade? Vamos trazer isso aqui no nosso canal. Vamos falar também aqui do Adson, como que está a situação desse jogador e a proposta que o Serginho recebeu, que foi recusada, hein, cara? Você vai saber detalhes aqui no canal, quanto que era essa proposta. Muita coisa pra gente falar hoje, mas antes de começar, deixa o like, se inscreve aí se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Muita notícia do Vasco aí, pipocando toda hora, para você não perder nada, se inscreve aí. Falta muito pouquinho pra gente chegar a 220 mil inscritos. Dá essa moralzona aí pro nosso canal continuar crescendo a cada dia. Valeu demais! Bom, pessoal, o atacante Adson não estará disponível para jogar desde o início dessa temporada. O atacante já está recuperado da cirurgia na tíbia, porém ainda precisa passar por processos de transição física, ou melhor, ele precisa se adaptar fisicamente para poder voltar a treinar normalmente com o elenco do Vasco. É esperado que o Adson volte a treinar no campo ainda essa semana, mas sem muito contato ainda. Passando por essa fase, ele entrará nas atividades de pré-temporada. O clube não estipula prazo para a volta do jogador, mas a tendência é que deverá ocorrer em meados de fevereiro. Essas são as atualizações que temos quanto ao Adson, porque quando saiu a lista de jogadores que iriam participar da pré-temporada do Vasco, queria se representar, todo mundo ficou muito feliz em ver o nome do Adson ali. Porém, ele vai se representar para dar seguimento à sua recuperação e não para iniciar já a pré-temporada com bola, treinando ali, né? Vai tentar ainda buscar esse melhor condicionamento físico. Aí sim o Fábio Carille trabalhar com o jogador e poder utilizá-lo nas rodadas seguintes, né? Torcemos para que dê certo e que em fevereiro o jogador volte aí, volte bem, é um jogador muito importante. É uma das peças únicas ali no elenco do Vasco, né? Joga na ponta direita. O Vasco não tem outros pontas direitas aí à disposição. Temos o Maxime Domingues, que é mais meia do que ponta, mas ponteiro mesmo ali é o Adson. Por mais que o Carille entenda que ele é um meio campista, um jogador que pode jogar ali realmente aberto pela direita, mas tem características de meia, eu acho que ele pode ser sim esse atacante, como foi no ano passado. Ele foi muito importante para o Vasco naquela arrancada que a gente deu, saindo lá de baixo e chegando à primeira parte da tabela e também dentro da Copa do Brasil. Era um jogador que estava jogando muita bola, vivia o seu melhor momento na sua carreira. Infelizmente teve essa fratura na tíbia, teve que passar por esse procedimento cirúrgico e agora o torcedor espera que ele volte muito mais forte, né, cara? Torcemos aí para que o Adson seja peça importantíssima nessa temporada de 2025. Bom, e tivemos aqui novidades envolvendo a situação do atacante Serginho, cara. O jogador que teria recebido uma proposta de um clube turco, time da segunda divisão da Turquia. De acordo com as informações do jornalista Lucas Pedrosa, a proposta seria para dividir os salários com o Vasco. O Vasco pagaria 50% dos salários e o clube turco também pagaria os outros 50%. O Serginho não quis ir e deseja permanecer no Vasco. O jogador ganha cerca de 400 mil reais no Vasco, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa. Infelizmente, ele vai ficar aí no nosso clube. Não sabemos se ele vai ser emprestado a um outro clube da Série A, como foi emprestado para o Criciúma, ou se ele vai ser utilizado pelo Fábio Carille. Acho pouco provável que o Serginho vai ganhar espaço aí no Vasco nesse ano, e o Vasco vai ter que se livrar dele, cara. Um salário altíssimo, 400 mil reais para um jogador do nível do Serginho, tá certo? Ajudou o Vasco lá a ficar na primeira divisão em 2023, mas é muito pouco, né, cara? Eu sei que foi um gol muito importante, mas ele não vale 400 mil reais mensais. Paulo Brax estava maluco quando contratou esse cara, dando esse salário altíssimo a ele. Infelizmente, o Vasco sangra devido aos erros da CSA7 Partners. Esse salário é um salário altíssimo e ainda o Vasco tem uma dívida de 900 mil reais com ele, devido a luvas. Infelizmente, não sabemos como que vai ficar essa situação do Serginho. O fato é que se o jogador não querer jogar num time que o Vasco pode querer colocá-lo, ele não vai sair do Vasco. Como chegou essa proposta lá da Turquia, ele não queria voltar para a Turquia, preferiu continuar no Vasco, o Vasco nada pôde fazer, já que o atleta não quis sair do clube, né? O Vasco não pode forçar o atleta a deixar o Vasco de qualquer maneira, né? Vamos esperar aí, ver se vai chegar alguma outra proposta. Torcemos para que ele se destaque nesse início do Campeonato Carioca para chamar a atenção de algum clube aí da Série A ou da Série B, para dividir esses salários com o Vasco, porque é um salário altíssimo. Nenhum clube, acho que aqui no Brasil, vai querer bancar integralmente 400 mil mensais aí para o Serginho, né? Deixe nos comentários o que você acha do jogador recusando essa proposta. Em breve também o Vasco vai se desfazer do De Luca, que está chamando a atenção da Chapecoense e do CRB e pode emprestá-lo
para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro em um desses dois clubes. Bom, e agora vamos falar de reforço. Hoje o Vasco anunciou oficialmente a contratação do zagueiro Lucas Oliveira. O jogador chega com um contrato de 2 temporadas ao Vasco, aos 28 anos, vem aí contratado em definitivo. O Vasco adquiriu cerca de 50% dos direitos econômicos do atleta, que pertencia ao Cruzeiro. Ele chegou de graça, o Vasco não teve que arcar com nada. O Cruzeiro liberou aí essa porcentagem ao Vasco e ele fechou o contrato até o fim de 2026. Vai jogar essa temporada de 2025 e o ano que vem aí com a camisa do Vasco. O jogador vestirá a camisa número 29. O seu último clube foi o Kyoto Sanga, lá no Japão. Ele esteve na reserva nesse clube nos últimos jogos e agora chega aí para, em tese, compor o nosso elenco. É um jogador que se caracteriza como um jogador rápido, consegue ter uma boa saída de bola. Essas são as características principais do atleta. Só que o torcedor lá do Cruzeiro não vê dessa forma, né? Muito criticado lá no Clube Mineiro, tanto que levou ele a sair do lado do Cruzeiro, foi emprestado ao Valladolid da Espanha, não se firmou por lá, jogando a segunda divisão espanhola, no clube do Ronaldo, foi emprestado para o Kyoto Sanga do Japão, uma liga muito mais fraca do que a segunda divisão da Espanha, não se firmou por lá e agora vem para o Vasco como uma solução aí para o setor defensivo. Vai se juntar aí ao Lucas Freitas, que deverá ser anunciado nas próximas horas ou nos próximos dias, e também ao Maurício Lemos, que é novo reforço também contratado do Vasco. O Vasco contratando esses 3 zagueiros aí para a temporada. Eu acho pouco provável que vai chegar mais algum zagueiro aí para o time do Vasco, que falou bastante no Balbuena, no Samir e também no Pedro Henrique. Eu acho que nenhum desses 3 jogadores serão contratados pelo Vasco, principalmente o Balbuena, que já foi até descartado pelo Fábio Carille, confirmando que não vem mais para o Vasco. Torcemos aí para que dê certo, né, cara? Só resta isso ao torcedor. É um jogador fraco, chega com uma grande rejeição, mas infelizmente é esse tipo de reforço que a diretoria do Vasco vem conseguindo achar no mercado. Não tem criatividade, não tem dinheiro, temos péssimos profissionais e a incompetência vem reinando no Vasco mais uma vez, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do nome do Lucas Oliveira, se te agrada essa contratação. Bom, e ainda o Vasco tenta reforçar uma posição extremamente carente, que é o ataque, né, cara? Tivemos novidades aí quanto a 3 nomes. De acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco fez uma nova proposta de empréstimo ao Internacional para contratar o atacante Wanderson. O Vasco teria oferecido aí esse empréstimo com opção de compra ou obrigação de compra no término do contrato, porém o Internacional pede cerca de 3 milhões de dólares para liberar o jogador em definitivo para o Vasco. O Vasco teria até mesmo se oferecido a quitar a dívida que o Internacional tem com o Krasnodar da Rússia, clube antigo do atleta, mas as negociações não teriam avançado dessa maneira que o Vasco propôs, mas ainda segue as negociações para que o Vasco, quem sabe, consiga contratá-lo. O Vasco, logicamente, não tem 3 milhões de dólares para contratar esse jogador, e principalmente agora com dólar a mais de R$6, né, cara? Complicado. Vamos ver como que vai ficar essa situação do Wanderson. Eu acredito que esse jogador não será contratado, mas assim que tiver novidades, vamos trazer aqui a qualquer momento no canal. Além desse nome, tivemos aí também outras situações, né? O Pedrosa também confirmou que o Vasco teria sondado uma situação aí do atacante Vitor Sá. Essa informação foi melhor apurada pelo Globoesporte.com, que agora à tarde trouxe a informação que o Vasco fez um contato diretamente com o atleta através aí do Felipe. Nenhuma proposta foi realizada ao clube russo, clube que o jogador está defendendo hoje é o Krasnodar da Rússia. Inclusive aí o Internacional tem a dívida lá pelo Wanderson justamente para esse clube. De acordo com as informações, o clube russo não deseja abrir mão do jogador nesse momento, mas a diretoria do Vasco fez uma proposta de deixar as portas abertas para uma negociação no meio do ano, após o término da temporada europeia, quando o jogador poderia chegar ao clube, assim também como a situação do Balbuena, né? Algo muito semelhante. Só que esse jogador tem um contrato um pouco mais longo. O contrato dele vai até o dia 30 de junho de 2026 e não sabemos se o Krasnodar vai liberá-lo assim de maneira tão fácil para o Vasco, mesmo sendo em julho. É um jogador de 30 anos que passou aí pelo Botafogo. Esse seria um ótimo reforço, na minha opinião. Um jogador que tem experiência no futebol europeu, jogou por algum tempo no Wolfsburg, na Alemanha, agora está aí no Krasnodar. A passagem dele pelo Botafogo foi marcada por lesões, mas é um jogador muito interessante. Na minha opinião, seria muito bom o Vasco conseguir contratar ele, mas ele não vai vir agora. Quem sabe, se o Grego comprar a SAF, pode ser que os russos aí queiram vender o Vitor Sá pro Vasco, que seria um baita reforço, na minha opinião. Só que a situação com o Grego é bem complicada, né, cara? Eu acho que o Vasco não vai ser vendido agora nesse primeiro semestre, apesar do Vasco estar esperando uma proposta dele no final de janeiro. Mas é uma novela gigantesca, a gente não sabe absolutamente nada do que vai acontecer quanto à SAF do Vasco. O que dá para fazer é o associativo tentar buscar as oportunidades de mercado. Uma frase aí que o torcedor já não aguenta mais, infelizmente, só isso que dá para fazer, né? Vamos aguardar e ver o que vai acontecer quanto ao Vitor Sá para ele chegar em julho, não agora. Agora não tem a mínima chance. Outra situação que a gente teve em novidade teria sido aí do atacante Brian Rodrigues, jogador uruguaio, volta aí mais uma vez a ser especulado no Vasco. De acordo com o jornalista Lucas Moretti, o Vasco teria entrado em contato aí para tentar fechar essa contratação, porém ainda não realizou nenhuma proposta. O Vasco demonstrou interesse no atleta. O atacante uruguaio ainda tem um contrato mais longo com a América do México até junho de 2026.
Já não é a primeira vez que o Vasco demonstra interesse nesse jogador, que seria um baita reforço, na minha opinião, chegaria facilmente para ser titular do nosso time. Infelizmente é um jogador caro, o Vasco não tem dinheiro hoje, somente iniciou conversas com o atacante e até agora sem proposta oficial para contratá-lo, né? Vamos aguardar ver, quem sabe, se vai proceder essas informações e o Vasco dá seguimento na possibilidade de contratar o Brian Rodrigues, que na minha opinião seria um baita reforço. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu ter assistido até o final. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Assim que tiver novidades, vamos trazer a qualquer momento aqui no canal. Tamo junto. É nóis.